Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de aflições, conserva-nos em mais trabalho, a fim de que não percamos os tesouros do tempo sublimado pelo serviço com amor. Se erramos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal, e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Com todos que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Eurípides, bom dia para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Ele que é diretor e áudio e sonoplastia do nosso programa. E vamos à nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos a questão número 374, que diz assim a pergunta: de que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? E a resposta: o ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte nesses casos é quase nula. A morte de crianças, sem qualquer experiência existencial, é uma prova para os pais. Ao nosso prezado ouvinte, Carlos Humberto da Vila Europa, nós avisamos que a resposta à sua pergunta será apresentada no final deste programa. Registramos que a sua pergunta foi formulada nos seguintes termos: tenho o firme propósito de estender a alguns membros da minha família a certeza da reencarnação, para o que os convidei a ouvir o Sementeira Cristã, certo de que os senhores atenderiam à minha pergunta, que é a seguinte: é possível os senhores apresentarem algo que, fundamentado na ciência e na filosofia, possa contribuir para convencê-los da existência da reencarnação? É possível sim, meu caro Carlos Humberto, ainda que tenhamos que considerar o que dissera Jesus, quanto à necessidade de que, para deixar-nos convencer, são necessários olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas vamos aguardar um pouquinho, a resposta virá no final do nosso programa. Prezados ouvintes, vamos ao tema central do nosso programa de hoje. A humanidade do nosso planeta carece de considerações mais efusivas a respeito do verdadeiro amor por parte das religiões,
ou de qualquer outras comunidades que, pela sua atividade filosófica, social ou científica, congreguem pessoas. Desejável seria também que o fizessem os variados canais de comunicação de que dispomos, como jornais, revistas, livros e principalmente a televisão, que é, aliás, o meio de comunicação que possui o maior poder de persuasão, mas com o menor interesse em promover a elevação moral do povo. Nos instantes da vida interior, permitidos pelas lutas que se renovam dia a dia, volve o homem o olhar para o futuro, cheio de esperança, na certeza de que a terra conhecerá dias melhores, quando vier a se inundar das sublimes vibrações da fraternidade legítima. O homem crê nesse futuro, nessa era de compreensão e paz entre as criaturas. Por isso, luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade, com inteira ausência dos sentimentos inferiores que emolduram indiscutivelmente a fisionomia do mundo atual. Ausência de ódio que provoca a guerra, ausência do orgulho que favorece a prepotência, ausência do ciúme que acende o fogo do desespero, ausência da inveja que estimula a discórdia, ausência da ambição que abre caminho à loucura. Esse mundo melhor não pertencerá exclusivamente aos nossos filhos e netos, como asseguram os que creem apenas na unicidade das existências. Pertencerá a nós mesmos, às nossas individualidades espirituais, empenhadas hoje na construção desse mundo feliz. Desse mundo, onde o mal não terá acesso, onde não haverá lugar para a sombra, porque o bem e a luz lhe serão constante magnificência, todos esperam. E pela reencarnação, estaremos amanhã de novo no cenário terrestre, aqui ou em qualquer parte, utilizando outros corpos, prosseguindo destarte experiências evolutivas iniciadas há tempos milenares. Amanhã, na ceifa, colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. Assim como participávamos ontem de redentoras lutas que se ocultaram momentaneamente esquecidas na poeira dos milênios, na atualidade estamos igualmente contribuindo para a edificação do porvir. As conquistas de ordem material prosseguem deslumbrantes, em ritmo acelerado. Temos a certeza de que, pelo esforço da ciência e pela sublimidade da arte, desfrutaremos mais tarde o bem-estar e o conforto, com absoluta exclusão de indagações que invadem o nosso espírito. De que valem imponentes cidades e pontes maravilhosas, interligando continentes, naves assombrosas cruzando o espaço em todas as direções, e soberbos empreendimentos de medicina, se, apesar de todo esse arrojo e toda essa audácia do pensamento humano, continuamos, em maioria, deficientes de espiritualidade. Permanecemos, em verdade, mendigos de amor, indigentes de bondade, maltrapilhos de compreensão, estátuas vivas do egoísmo. Estas, meus ouvintes, são expressões de reflexões profundas com que Martins Peralva abre o seu livro Estudando o Evangelho, de que devemos utilizar sempre como guia para as nossas atividades de um cotidiano material mais espiritualizado. O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Amar o Próximo como a Si Mesmo,
tem a necessária propagação do ensino maior, dependendo, é óbvio, que lhe demos a devida atenção. Todos deveríamos ler com muita atenção o capítulo e o subtítulo a que se refere, como maneira eficaz de nos condicionarmos à conduta ditada pelo sentimento do amor. Vocês, ouvintes, já devem ter lido, estudado, analisado o Evangelho? Muitos responderão, muitas vezes. Então, pensamos assim, já somos pessoas sensíveis ao sofrimento, à miséria de nossos irmãos desafortunados? E eu digo por mim, que bom seria. Mas em todo caso, apesar de ainda não ter chegado a esse ponto, estamos convencidos de que já vale a pena o nosso esforço nesse sentido. É como costumamos dizer, no nosso meio, se ainda não somos bons, pelo menos estamos matriculados como alunos da escola do bem. E aos poucos, a nossa matéria bruta vai sendo moldada. Sabemos também que é fundamental que dediquemos mais empenho no esforço do aprendizado. Quem não se lembra da observação do Mestre Jesus, quando disse que os seus ensinamentos são para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir? Ouvimos sempre isso. Então, no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vimos lá que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito silenciar os saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, dirigiu a ele a seguinte pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ainda que nada existissem em livro nenhum que ensinasse aos homens como procederem, Jesus teria dado a chave da solução. Vejam, ouvintes, ele ensinou que existe uma máxima que deve ser observada em todas as situações. Recomendou ele que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, que fizéssemos aos outros o que desejamos que os outros nos façam. O nosso assunto continuará, mas vamos agora abrir espaço para o nosso momento musical para reflexões. De Claude Debussy, de Henrique Simonetti, com a Orquestra de Câmara RGE, sob a regência de Henrique Simonetti, Rêverie.
A recomendação que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos, esse sentimento não nos deixa margem nenhuma para deixarmos de fazer o bem. Alegarmos que não fazíamos o bem porque não tinha lido nada que nos tivesse ensinado a fazê-lo, seria, no mínimo, um absurdo. É como se ele tivesse nos falado simplesmente: lembrem-se de que existe uma lei chamada causa e efeito, ou a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, se quiser colher o bem, que faça o bem. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o entendimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires. Ele fez com que os ébrios de esperança descessem ao plano próprio. O Espiritismo, por seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual e moral. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Já dissemos que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, a quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, aperfeiçoar esses caminhos, há que sufocar os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Continua isso no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á à gloriosa elevação. É, então, que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais rejeitado, o mais vil, o mais criminoso,
tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la, atingindo frequentemente proporções sublimes. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre nós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, mas sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos que queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que em vão procura ao seu redor a afeição e a simpatia, eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Por qualquer coisa de mal que façam, todavia, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, quando seus espíritos eram criados. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e, ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoísta. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes e de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. O programa Sementeira Cristã abre espaço para o nosso momento musical mediúnico. A mensagem de hoje vem do espírito de Noel Rosa, que pela psicografia de Marta Galego Tomás e na voz de Magali nos brinda com A Vida Continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela, com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela, com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre
quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da nossa doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo geral, pessoas há que nutrem ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não. É a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige o relacionamento entre os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos seja feito, mas fazei aos outros todo o bem que deseja que vos façam. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, queira ou não, ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir
E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e virá praticar a caridade, a humildade, a paciência e o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderem o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E como disse o espírito Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo: Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra ser transformada e tornar-se um campos elíseos, onde as almas dos justos irão gozar o repouso. Já o espírito Sansão, que fora membro da Sociedade Espírita de Paris ao tempo de Kardec, transmitiu à codificação do Espiritismo esta mensagem: Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Pelos estudos espíritas, que desenvolveu em nós a compreensão do futuro, temos uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da nossa alma. Também devemos nos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar nosso próximo antes de termos dirigido nosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família, vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitáveis. Ora, daqui a mais 100 anos, aceitareis
com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro ou em vosso coração. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vemos com rapidez que as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque estas ideias respondem a tudo o que há de divino em nós. É que estamos preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. E como tudo se encadeia sob o comando do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Pelo amor, os espíritos encarnados, julgando o sentido melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Dizem os missionários: tu produzirás o grande milagre do século, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima, bem compreendida: amais bastantes, a fim de serdes amados. Já falando do egoísmo, esta chaga da humanidade, o Evangelho afirma que ela deve desaparecer de entre os homens, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia do mundo ou dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Quem assim fala é o Espírito Emmanuel, o mesmo que exerceu a excelsa missão de mentor do médium para a humanidade, Francisco Cândido Xavier. E ele diz mais: afirmou com toda clareza que os homens devem dirigir toda a sua coragem no combate ao egoísmo, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-los em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixou que o conduzissem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Pedem eles também que extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso extirpá-lo do vosso coração. O espírito Pascal, também dirigindo a sua contribuição ao Evangelho da doutrina espírita,
observa com firmeza: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aqueles que se dirigissem a ele, quem quer que fosse, não eram jamais repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram todos socorridos por ele sem distinção. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomarão como modelo de vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não seria mais, ou não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados dessa verdade. O programa Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. O Teatro Municipal José Cirino Goulart movimentará seu palco no próximo mês de julho com a grande peça Há 2000 anos. Baseada no romance de autoria do espírito Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, pela psicografia deste, constituirá evento que surpreenderá os francanos com a riqueza dos elementos que compõem a apresentação, tanto no que diz respeito à arte quanto à técnica. Enfatizamos tratar-se de espetáculo surpreendente, já exibido em vários países do exterior. Aguardem novas informações que serão veiculadas na imprensa espírita falada e escrita de Franca. 11º Fórum da Arte Espírita de Franca. O Instituto Arte e Vida e a Abrarte, Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, realizarão, dia 19 e 22 de junho, o 11º Fórum da Arte Espírita sob a responsabilidade do Instituto Arte e Vida. O evento terá como sede a cidade de Franca e como locais o Teatro da Fundação Espírita Judas Iscariote e a Unidade 2 das Escolas Pestalozzi. Gestão do Centro Espírita. Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação à administração e gestão do Centro Espírita, que será ministrada a partir de 14 de junho na sede USE, a Rua Dr. Gabriel Pisa, 433, Santana, capital. Estão convidados a participar trabalhadores em geral e, sobretudo, dirigentes das instituições. O curso é ministrado 2 vezes ao mês, aos sábados pela manhã. Parte do plano de trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro 2013-2017. O curso de Gestão do Centro Espírita foi preparado pela Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional da FEB e é composto de 5 unidades. O Centro Espírita, estrutura e funcionamento do movimento espírita, sustentabilidade financeira do Centro Espírita, aspectos da organização jurídica e o dirigente espírita e seus colaboradores. Interessados em entrar em contato com a USE Regional de Franca, que se propõe a organizar uma caravana sob o e-mail jean.refranca@hotmail.com. Associações Espíritas USE Regional Franca. A USE possui órgãos que viabilizam a unificação do movimento espírita em todas as regiões do estado de São Paulo. Na capital, os centros espíritas se reúnem em torno da USE distritais, com o nome do bairro predominante. No interior, as USEs intermunicipais reúnem centros espíritas das cidades circunvizinhas e as USEs municipais reúnem centros espíritas de uma mesma cidade. Essa descentralização permitiu a divisão do Estado em USEs regionais, que apoiam atividades da USE distritais, municipais e intermunicipais. No caso da região de Franca, ela começa na cidade de Alto Porã, e se demanda Rifaina, Igaçaba, Pedregulho, Estreito, Jericoara
Cristais Paulista, Ribeirão Corrente, Franca, Restinga, Patrocínio Paulista, Itirapuã, Batatais, Altinópolis e Santo Antônio da Alegria. Informações ainda pelo telefone 3724-3178, com a sigla FIC, ou atualizado pelo www.facebook.com Use Franca. O Instituto Arte e Vida realiza um trabalho de equipe e estudo das obras básicas e anexo de evangelização. O horário é 19h45 às terças-feiras, local Rua José Marques Garcia, 395. Seja o nosso associado. Contatos pelo telefone 3402-1992, 3017-7824. Franca hoje vive a Virada Cultural. A Virada Cultural Paulista se realiza a sua 8ª edição, com uma ótima notícia para o nosso público, de 28 municípios. Hoje nós estamos vibrando com a realização em Franca, no Teatro Municipal José Celino Goulart. Logo mais, às 11 horas, Cia Truques, por uma estrela, teatro infantil, duração de 50 minutos. Às 14 horas, nós teremos o grupo de Catira Novos Araçás, espetáculo de 60 minutos. E ainda nós teremos, no domingo, ainda no Teatro Municipal, nós teremos a Cia Fios de Sombra, com o espetáculo Cinza, a partir das 16 horas. Ainda nós temos no Parque Fernando Costa, onde nós iniciamos com Almir Sater. Hoje, às 15 horas, nós teremos o DJ Leandro Pará. Às 15h30, Lourdes da Luz, Levante. E às 17 horas, Vivendo do Ócio, um espetáculo musical. A Virada Cultural realmente é um momento importante para a Cidade Franca. Nós nos aproximamos dos grandes núcleos e para a Franca é um grande benefício cultural. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os torna muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita, você o adquire por apenas R$15 se retirado no IDEFRAN. E com acréscimo da taxa de entrega, você pode recebê-lo no local que indicar. E como se trata do único clube de livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar outros 4 livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço atual. E o associado tem mais uma vantagem, é o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria. Se você reside em outra cidade, ligue 1637218282 ou envie um e-mail para e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, você pode consultar o site idefran.com.br ou ligar para 1637218282 ou ainda dê-nos alegria da sua presença. IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo. É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos oferecer resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Carlos Humberto, da Vila Europa. Registramos que a sua pergunta foi formulada nos seguintes termos:
Tenho o firme propósito de estender a alguns membros de minha família a certeza da reencarnação, para o que os convidei a ouvir o Sementeira Cristã, certo de que os senhores atenderiam à minha pergunta, que é a seguinte: é possível os senhores apresentarem algo que, fundamentado na ciência e na filosofia, possa contribuir para convencê-los da existência da reencarnação? Vamos ouvir isso agora, meu caro Humberto, e quem vai apresentar a resposta preparada em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Para raciocinarmos em termos de reencarnação, vamos invocar primeiro o seu aspecto filosófico, quanto ao fato de tratar-se de uma lei da natureza que determina o retorno do espírito ao mundo físico quantas vezes forem necessárias à sua depuração moral, até, digamos, tornar-se anjo e continuar depurando-se. E até que isso aconteça, a encarnação e a desencarnação vão a intervalos se sucedendo para o progresso moral e intelectual do espírito eterno, o que é demonstrado pela facilidade com que muitas crianças realizam façanhas extraordinárias, quer no campo da arte, quer no do saber em geral. Outra maneira de a reencarnação se provar é a de só ela conseguir explicar as desigualdades aparentes, segundo as quais a condução de cada indivíduo é regida por ele mesmo, mas sujeita à lei de causa e efeito. Vê-se que reencarnação é lei da vida. Expressiva revelação a respeito está na própria Bíblia. Nicodemos, doutor da lei, membro do Sinédrio, rigoroso controlador das cortes menores e, por consequência, do povo, aplicador inclemente das leis tradicionais, tinha ele, na verdade, suas simpatias por Jesus. Como se pode observar do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus afirma com todas as letras serem os fariseus hipócritas. Não possuíam virtudes, mas cultuavam exterioridades e ostentação. Ficavam presos à letra da lei, sem desvendar o verdadeiro sentido às vezes ocultos nos textos. E acabaram se tornando inimigo de Jesus. Todavia, no Evangelho de João, capítulo 3, vamos encontrar registro segundo o qual Nicodemos, que era poderoso membro da corte do Sinédrio, procurou Jesus discretamente à noite. É que ele considerava o mestre, pelas maravilhas que realizava, como verdadeiro emissário de Deus, e por isso tinha condições de ensinar-lhe, e chamava-o de mestre. Entre os ensinamentos que Jesus lhe transmitiu, um deles o impressionou muito, que consistia na revelação de que, para alcançar o reino de Deus, isto é, alcançar a pureza espiritual, é preciso nascer de novo. E Nicodemos, perplexo, lhe pergunta: como é possível um homem já velho nascer de novo? Terá ele que entrar de novo no ventre de sua mãe? E Jesus lhe explica que o ser humano consiste de carne e espírito, que o corpo de carne vem da carne e o espírito, de outra origem, nasce, renasce muitas vezes na carne até depurar-se e conquistar a felicidade verdadeira, ou seja, o reino de Deus. Malaquias, mais de 4 séculos antes de Cristo, profetizou a volta de Elias como seu precursor. E o mestre, ao descer do monte após o episódio da transfiguração, ao ser perguntado pelos discípulos que conheciam a profecia de Malaquias e porque Jesus, nesse episódio, havia conversado com Moisés e com Elias, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 17, perguntaram ao mestre: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Jesus, então, confirma a profecia de Malaquias e afirma que Elias já viera e que ele não fora reconhecido, e acabaram por executá-lo, como, aliás, viriam a fazer com o próprio Jesus. E Mateus conclui relatando
que o mestre lhes falava de João Batista, e que isso, como doutrina das vidas sucessivas, foi plenamente aceito pelos 3 discípulos que naquela ocasião acompanhavam Jesus: Pedro, Tiago e João. Às vezes, é necessário afastar-se a letra que mata para o acesso esclarecedor do espírito que ela oculta. Muitas outras vezes, porém, a letra está clara e somos nós que a obscurecemos. E nem sempre é o homem de ilustração formal que a aprecia com justeza e correção, mas a sabedoria dos humildes. Jesus mesmo chegou a orar agradecendo a Deus por ocultar certas coisas aos autores, como Nicodemos, e revelá-las aos humildes, como muitos de seus seguidores. Em argumentação, a negar a reencarnação é o nascimento dos filhos de Adão, já que, segundo os criacionistas, eram os primeiros a habitarem a Terra, seriam reencarnação de quem? Aqui é oportuno que nos recordemos do que disse o nosso inesquecível Chico Xavier, em resposta que lhe fora formulada durante o programa Pinga Fogo, de que ele participou como centro das atenções do Brasil inteiro por 2 ocasiões no ano de 1971, na extinta Rede Tupi de televisão. Chico, na sua resposta, pedia humildemente que nos avançássemos muito mais, como requeriria o entendimento mais profundo dos textos sagrados. E nos chamou a atenção para um exame mais detido de registros do Velho Testamento, em especial para o fato de que Caim, por haver matado Abel, retirou-se para, segundo este, ocultar-se da face de Deus, que todavia é onipresente e onisciente, e foi para Nod, onde se casou com uma mulher com quem obteve numerosa prole. Ora, se ele se casou com uma mulher estranha à sua família, é porque ele e seus pais não eram os primeiros humanos. Portanto, aqui, para as nossas considerações, fica sem efeito qualquer proposta no sentido da utilização de tal argumento como negação da reencarnação. Chama-nos a atenção o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o fato de uns nascerem e viverem ricos, bonitos, saudáveis, outros nascerem, viverem e morrerem enfermos e miseráveis, além das diferenças de aptidões intelectuais e morais, as doenças congênitas, as mortes prematuras e uma série de outras ocorrências que não teriam como ser explicadas na unicidade da existência. Se consultarmos Perguntas para essa sessão devem ser enviadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282. Você também pode enviar a sua pergunta por e-mail idefran@idefran.com.br. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos, compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito a fim de recolhê-los. Com essa advertência do Espírito André Luiz, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br e a qualquer hora www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.